Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque olha, o presidente do Cuiabá disparou contra o Corinthians e falou até em golpe ao futebol brasileiro que o Timão estaria dando. Ele tá pistola com essa dívida em relação ao Ranieri, deu entrevista, a gente vai abordar esse tema também. E pode complicar de novo a situação do patrocinador master. A gente está atualizando isso constantemente e tem novidades sobre o assunto. Bora se inscrever? A gente já passou de 1 milhão de inscritos aqui, meu muito obrigado a todos vocês. E você que acompanha os meus conteúdos aqui e gosta, é só se inscrever, não custa nada, é de graça. E sempre que você abrir o YouTube vai recomendar os meus vídeos para você. É assim que funciona, beleza? Tamo junto. Gente, o presidente do Cuiabá, o senhor Cristiano Dresch, ele deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes e, rapaz, por que a gente está repercutindo? Porque ele usou frases muito fortes. Ele chamou o Corinthians de um golpista no futebol brasileiro. Basicamente, para resumir para vocês, para fazer uma síntese antes de eu abordar com mais profundidade, ele diz que o Corinthians deve e faz grandes contratações. O Corinthians faz grandes contratações, midiáticas inclusive, mas devendo para outras pessoas. Que toda hora tem uma notícia de uma dívida, de um bloqueio de contas, de um problema na justiça e, ao mesmo tempo, o Corinthians vai contratando aos montes. O Cristiano Dresch está completamente revoltado com isso. Ele usou uma frase como essa aqui, ó. A situação do Corinthians é ridícula, né? O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro com o que o Corinthians fez. Porque o Corinthians não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando 4 milhões de reais por mês por um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar por mês pelo Depay. A questão é o seguinte, o Corinthians comprou o Ranieri por 2,5 milhões de euros, por 60% dos seus direitos, tá? Em 4 parcelas, ele pagou a primeira. Só que tem uma agora, no dia 31 de julho, que já venceu e o Corinthians não pagou. Com esse não pagamento, tem uma multa de 30% do valor por não ter pago exatamente no dia. Esse valor, essa parcela é de 400 mil euros. Com a multa, 520 mil euros. É o que o Corinthians deve ao Cuiabá. Só que tem outras parcelas ainda, né, porque vai acumulando. A próxima será em novembro. Em novembro já vence outra de 400 mil euros. Então a gente já vai chegar em 1 milhão de euros, rapidinho, se o Corinthians não pagar a do dia 31 de julho e se não pagar a de novembro. 1 milhão de euros que o Corinthians deve ao Cuiabá, ou deverá ao Cuiabá. E aí em julho do ano que vem, mais 900 mil euros, quase 1 milhão de reais. Foi dessa maneira que o clube computou, né, as suas parcelas para comprar o Ranieri. E não pagou. O Cuiabá, curiosamente, disputa a mesma situação que o Corinthians. Os dois estão separados por 3 pontos de diferença. Se eu não me engano, o Cuiabá tem até um jogo a menos. E os dois vão se enfrentar daqui 2 rodadas. Agora o Corinthians pega o Atlético Paranaense e depois é o Cuiabá, fora, lá em Cuiabá. Imagina o clima. Porque o Cristiano Dresch está disparando contra o Corinthians aí por não ter recebido o valor pelo Ranieri. Que está errado, né, gente? Vamos combinar. É um dos grandes problemas dessa gestão. Essa gestão tem alguns elogios, está reconstruindo o clube, pegou uma herança maldita, tudo isso a gente sabe. Agora, aquela história do Rojas, por conta de um fluxo de caixa não pagar o cara no dia, que também, obviamente, foi um jogador que nunca esteve com a cabeça aqui, mas isso onerou um clube em 40 milhões de reais. Não dá, né? O caso do Lucas Veríssimo, que foi uma troca de e-mails lá atrasada, não respondeu o cara, pum, o empresário vazou com ele. Então, assim, essas faltas de ações da diretoria, elas ocasionam isso. Você não pode deixar de pagar um compromisso, firmar um compromisso. Eu sei que isso é meio normalizado no futebol brasileiro, né? Não, o cara atrasou aqui, atrasou ali e tal. Não, gente, não pode. O certo é o certo. Você não pode atrasar salário, você não pode atrasar um pagamento. Não pode. Senão, daqui a pouco, o próprio Cuiabá já acionou a Câmara de Resoluções de Disputas da CBF por conta disso. Então, daqui a pouco pode ter uma sanção para o Corinthians, uma punição. Cara, não, né? Não, né? Vamos assim, eu sei que a gente precisa investir. Eu sou o que mais defendo aqui. Para você estar com dívida, investe no futebol. Capacidade de endividamento é normal no futebol.
Você precisa disso para sobreviver, para poder dar um passo mais adiante e aí depois resultar esse investimento que você fez em premiações, em títulos, em autoestima do torcedor, em receita, publicidade, tudo certo. Mas não deixa de arcar compromissos. Eu acho que isso é um grande pecado que faz a gestão Augusto Melo. O Cristiano disse o seguinte, que por conta disso, né, dessa dívida que vai aumentando, que ela cresce R$7.000 a cada dia. Porque além desses 30% de multa do não pagamento da última parcela, o Corinthians ainda vai ter que pagar mais R$3 milhões para adquirir mais 10% do jogador. Ele adquiriu 60%. Por quê? Por conta de metas estabelecidas e cumpridas pelo jogador. Então vai ter que pagar, está no contrato, gente. O cara fez um contrato assim, não tem o que fazer. O Cristiano falou mais uma aqui, tá? Vou abrir aspas para ele. Então, assim, eu acho que precisa criar uma regra de que o jogador só pode entrar em campo se ele tiver quitado, se a parcela estiver em dia. Eu acho interessante. Se o jogador tirasse o jogador X, foi comprado do time... Aqui a frase não está muito bem construída. Enfim, mas ele está dizendo... O resumo é esse, né? Se o jogador tiver com a parcela atrasado, ele não pode jogar, ele não pode escalar. Você tem um clube aqui disputando para permanecer na Série A, junto com o Cuiabá, que todo dia sai uma notícia de que a conta foi bloqueada, que o problema com o patrocinador, que está contratando jogador de seleção, não faz muito sentido. Essa é a reclamação do Cristiano Dresch, completamente pistola com o Corinthians. Assim, o fato do Corinthians contratar o Depay, que tem um valor destinado de um investidor, o Cuiabá não tem nada a ver com isso. O fato do Corinthians contratar jogadores de seleção, jogadores renomados, jogadores importantes, o Cuiabá não tem nada a ver com isso. O Corinthians, acima de tudo, é uma grande vitrine. E é um clube que tem uma grande receita, tem dívida, mas tem uma grande receita, tem uma visibilidade absurda. Então, muitos jogadores preferem jogar no Corinthians, mesmo nessa situação, mesmo nessa dificuldade, porque entendem o Corinthians como um clube gigantesco, em proporções mundiais. Então, isso o Cuiabá não tem nada que ver. O que o Cuiabá tem que ver é o seu dinheiro lá que ele não recebeu. Isso sim. Agora, o cara começar a se meter no... não devia ter contratado o fulano. Não, calma aí. O tipo, faz o meu que eu faço o teu. A tua reclamação é justa, procedente, digna. Você não está recebendo aquilo que é seu de direito. E beleza. E o Corinthians está errado nisso. Agora, no que o Corinthians resolve fazer com o seu dinheiro... não, né? Não, calma aí também, tá, Cristiano? Mas é isso. Acho que o Corinthians, para evitar esse constrangimento, paga, né, irmão? A gente está falando aí da questão Hugo Souza, que o Flamengo está, sabe, fincando o pé aí. Paga. Mas paga como, Chico? Não tem dinheiro? O Corinthians não existe não ter dinheiro. O Corinthians tem patrocinadores, tem investidores, tem receita, tem uma grande receita de televisão. Tem que ser muito desorganizado. Tem que ser muito desorganizado para não ter dinheiro. Esse tipo de dinheiro, esse nível de dinheiro que a gente está falando, gente, 400 mil euros, 800 mil para comprar o Hugo. Porra, não dá, né? A gente está falando do Corinthians, não dá. Bora falar agora sobre o futuro de Renato Gaúcho, técnico que não deve ficar no Grêmio, está virando fantasma para vários treinadores de futebol no Brasil. E o nome dele foi especulado especialmente no Fluminense e no Corinthians durante o fim de semana. Relação com o Fluminense é super antiga, ele é um dos principais ídolos do torcedor, relação que começa como jogador e continua como técnico. E de fato, com o Renato Gaúcho livre e a situação do Mano Menezes incerta, o nome do Renato ganha força. O Mano começa muito bem no Fluminense, mas a eliminação da Libertadores da América e o risco de rebaixamento seguem ameaçando o trabalho do treinador gaúcho. Já em relação ao Corinthians, informação do Bruno Soares, jornalista da Band do Rio Grande do Sul, dá conta de que o Corinthians analisa com carinho a possibilidade de contratação do Renato Gaúcho para 2025. O que eu posso contar para vocês é que o Ramon Dias depende de resultados. Se o Corinthians se mantiver na primeira divisão do Brasileiro e conquistar um título, Ramon Dias e o filho dele continuam como treinadores. Se o Corinthians se mantiver na primeira divisão e desperdiçar os 2 títulos, é grande a chance de o Ramon não ficar. Se o time for rebaixado, é óbvio que ele estará fora. Só para complementar, vale a lembrança de que vários clubes de futebol do Brasil podem mudar de treinadores na virada do ano. Só para citar alguns casos, o São Paulo, de Luiz Ubeldia, o Santos certamente mudará com o Fábio Carille, o Vasco pode pensar num técnico maior do que o Rafael Paiva, só para citar alguns casos.
Você curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde com notícia. Tem programa do Nicola às 7 da noite. Combinado? Abraço, tchau.